A aula de PD1 vai falar de uma coisa que a gente já está vendo, que é múltiplos e divisores. Tá? Professor, o que é múltiplo, o que é divisor? Pessoal, múltiplo, já está falando, multiplicação. Divisores, está na palavra também, divisão. Então, vamos falar de números que são múltiplos e outros números que são divisores. Então, vamos começar aqui, múltiplos e divisores de um número. Eu vou pegar um exemplo, ó. Essa aula agora é a aula de PD1, eu estou pegar o exemplo do número 8. Eu quero escrever os múltiplos do 8. Professor, como é que eu escrevo os múltiplos do 8? Pessoal, é só você pegar a tabuada do 8. Se eu pedir múltiplos do 8, é você pegar a tabuada do 8. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3 e por aí vai. Ó, você vai escrever assim, n de múltiplos, aí você vai abrir as chaves, porque a gente está escrevendo um conjunto. Conjunto dos múltiplos do 8. Aí vamos pensar, quanto que é 8 vezes 0? É 0. Está aqui, é o primeiro múltiplo. 8 vezes 1 é o 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 5. Perdão, 8 vezes 4, né? 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Professor, não acaba, não? Pessoal, os múltiplos, eles são infinitos. Você pode continuar aí infinitamente, só que a gente não vai ficar fazendo isso. Então a gente coloca esses 3 pontinhos aqui, ó, que se chama reticências. Significa que o nosso conjunto ele permanece aí para a eternidade, continua para o infinito, ok? Então os múltiplos é só você pegar e ir multiplicando. E se eu quiser escrever os divisores? Ora, eu tenho que pegar os números que dividem o número 8 e que a divisão dê exata, tá bom? Então, aqui vai algumas dicas. Opa, vou até tomar um golinho d'água aqui. Pronto. Então vamos lá, como é que eu sei que dá para dividir o número 8? Por quais números dá para dividir o número 8? Eu vou colocar algumas dicas aqui. Fica mais fácil para você entender. Por exemplo, ó, eu sei que dá para dividir o 8 por 2, porque todo número par dá para dividir por 2. O 8 é par? É. Então, eu sei que dá para dividir por 2. Então, quando eu for colocar aqui, eu já vou escrever o 2. O 2 é um número, é um divisor do 8, tá bom? Então, deixa eu já colocar aqui, ó, os divisores do 8. Bom, vocês sempre vão colocar o número 1, porque dá para dividir qualquer número por 1, tá? 8 dá para dividir por 1? Dá. 8 dividido para 1 é 8. Você tem 8 balinhas, dividir para uma pessoa, 8, ok? 8 dá para dividir por 2? Dá, porque o 8 é par. Ó, aqui tem umas dicas, ó. O 8 é par, então dá para dividir por 8. Aí tem uma outra dica aqui que fala, ó. Vou pegar aqui a do 5, ó. Divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Gente, o 8 termina em 0? O 8 termina em 5? Não, então não tem como dividir por 5. O 8 dá para dividir por 3? Bom, na tabuada do 3. Se você fizer a tabuada do 3 de cabeça, você vai encontrar o número 8? 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, não dá para dividir por 3. Dá para dividir por 6? Também não. Então, pessoal, o número 8 dá para dividir por 1, sempre. Dá para dividir por 2, porque ele é par. Dá para dividir por 4, por quê? Quando você divide o 8 por 4, vai dar 2. Você já sabe de cabeça. 8 dividido para 4 é 2. Tá? E o 8 dividido para 2 é 4. Então, dá para dividir o 8 por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. O número sempre é divisível por ele mesmo, tá bom? Então, esses são os divisores do 8. Ah, eles não são infinitos, viram? Só temos 4 divisores do 8, diferente dos múltiplos, tá bom? Então, tomem cuidado. Múltiplos é infinito, é só você ir multiplicando infinitamente. Os divisores, você tem que buscar quais os números que dá para dividir o 8. Vamos pegar mais um exemplo? Ó, gravem essas dicas aqui, ó, escrevam no caderno de vocês. Ó. Tá? Dá para dividir por 2 porque é par, dá para dividir por 3 quando a gente soma os algarismos, depois eu mostro isso. Dá para dividir por 5 quando termina em 0 ou 5.
Dá para dividir por 10 quando termina em 0. Dá para dividir por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vou pegar um número 10 aqui. Ótimo. O 10. Vamos escrever os múltiplos do 10. Começa pelo 0. 10 vezes 0 é 0. Tá aqui, ó. Tá? 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. Infinitamente, coloca os 3 pontinhos. Ok? Divisores do 10. Vamos pensar? Gente, o número sempre dá para dividir por 1. Então, 10 dividido por 1 é o primeiro divisor. 10 dá para dividir por 1? Dá. 10 é um número par? É. Dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 10 também dá para dividir por 2. O 10 dá para dividir por 3? Não. É só você fazer a tabuada do 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Já passou. Então, não dá. O 10 dá para dividir por 5? Dá. Né? 10 dividido para 5 vai dar 2. E por 4, professor, você esqueceu, você pulou o 4. Pessoal, na tabuada do 4, vocês conseguem achar o 10? Qual o número que multiplicado por 4 vai dar 10? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. Passou. Então não pode ser. O 4 não é divisor do 10, tá? Bom, então já foi o 1, já foi o 2, já foi o 5. O 6 a gente sabe que também que não dá. O 7 também não dá. O 8 não dá. O 9 não dá. Então só sobrou o 10, que é ele mesmo. Tá? Então, nos divisores sempre começa pelo número 1 e sempre vai finalizar com ele mesmo. Tá bom, pessoal? Essa é a atividade de múltiplos e divisores. Vamos ver se tem mais um exemplo? Opa, último exemplo para finalizar. 28. Quais são os múltiplos do 28? É só você pegar o 28 e sair multiplicando. Multiplica por 0, por 1, por 2, por 3 e infinitamente. 28 vezes 0 é 0. 28 vezes 1, 28. 28 vezes 2, 56. E por aí vai. Tá bom? E os divisores do 28, professor? Vamos pensar. O 28 dá para dividir por 1, porque sempre dá. Então, o 1 é um divisor. 28 dá para dividir por 2? Bom, ele é par? É. Então, dá para dividir por 2. Daria para dividir por 3? Não. Como é que eu sei que não dá para dividir por 3? É só você somar os algarismos. Ó. 8 mais 2 dá 10. 10 dá para dividir por 3? Não, a gente acabou de ver que 10 não dá para dividir por 3. Então, 28 também não dá, tá? 28 dá para dividir por 4? Dá. Se você fizer a tabuada do 28, do 4, aliás, você vai ver que 4 vezes o 7 é 28. Opa, se 4 vezes 7 é 28, então 28 dá para dividir por 4 e também dá para dividir por 7. E aí, eu sei que dá para dividir por 2. 28 dividido por 2 vai dar 14, então eu sei que também dá para dividir por 14. E 28 dá para dividir por 28. Então, você tem que buscar quais os números que dão para dividir o 28. Ok? 28 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 7, por 14 e por 28. Se você tiver dúvida, é só tentar fazer a conta. Pô, professor, tentei fazer aqui 28 dividido para 3. A conta deu inexata. Se deu inexata, então não é divisor. Tá bom? Então, pessoal, hora de praticar, resolva as atividades que tem na plataforma, entra lá na aula de matemática, na turma de matemática, resolva a atividade de hoje, entra na turma de PDD1, resolva a atividade de hoje e na quinta-feira você volta para resolver a segunda atividade de matemática, tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.